Oi gente, tudo bom? No melhor estilo Jogos Vorazes, a série Panic é uma das estreias da Amazon Prime Video, que estreou agora em maio de 2021 e é baseada numa série de livros de 2014 da escritora norte-americana Lauren Oliver. A série tem 10 episódios, conta a história de adolescentes que têm que passar por algumas tarefas super perigosas para conseguir ganhar uma certa quantia de dinheiro e poder usar essa quantia para sair ali daquela cidade. Além disso, a gente vai acompanhando também outros desenrolares e outros mistérios que envolvem essas ações, chamados Jogos Pânico, e também as investigações policiais em torno desses jogos e de outras coisas que são influenciadas por essas atividades meio macabras, meio mórbidas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa série, que é uma série super interessante, gostei bastante, apesar de ter uma pegada adolescente, tem um fundo muito mais adulto, tem uma história envolvente, é bem feita e eu acho que é uma boa recomendação para quem gosta do gênero. Mas antes de eu continuar falando sobre Panic, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui no canal eu sempre trago vídeos sobre seriados, cinemas, literatura, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que isso faz com que esse vídeo seja oferecido, seja divulgado para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários comenta pra mim se você já assistiu a série Panic ou já leu os livros da Lauren Oliver ou se você simplesmente só ficou interessado sobre o assunto, o que espera dessa série, se você assistiu, o que você achou, interage aí. Na série Panic, a gente acompanha a história da nossa protagonista, que é a Heather. Ela é uma adolescente que está terminando o colegial e está juntando dinheiro para poder estudar numa escola de contabilidade ali nos arredores da cidadezinha onde ela mora, que é Carpe. Ali naquela cidade, tudo gira sempre em torno das mesmas coisas. As pessoas que cresceram ali, vivem ali até hoje, todas se conhecem, então não tem grandes perspectivas de melhora ali na cidade, por isso a Heather tem o sonho de sair dali, especialmente porque ela vive numa família muito pobre, inclusive a mãe dela tem diversos problemas, ela tem problemas de alcoolismo, ela namora uma pessoa que é abusiva, então ela vê como dentro dos estudos uma possibilidade dela conseguir algo melhor para ela e também para a irmãzinha dela, ela tem uma irmãzinha chamada Lily, pequenininha. Paralelamente a isso, essa busca de melhora da Heather, a gente vai acompanhando que aconteceram nos últimos anos algumas mortes de adolescentes ali na cidade e a polícia investiga porque ela suspeita que elas estejam relacionadas a um jogo que já acontece ali com adolescentes há muitos anos, chamado Panic. Inclusive, a gente é apresentado a esse jogo através de conversas meio na surdina entre os adolescentes ali da classe da Heather. A Heather já conhece esse jogo, mas ela não quer participar, não quer se envolver de forma alguma, porque de fato é perigoso. Esse Panic é um jogo em que já é tradição ali na escola, todos os adolescentes que quando entram no último ano eles pagam uma certa quantia, então isso soma uma grande bolada no final do ano, e ali depois os adolescentes que querem participar do jogo se inscrevem e concorre a todo aquele dinheiro no final daquelas várias baterias de testes. E esses testes vão de coisas mais variadas, desde uma coisa um pouco mais sutil, como alguns jogos numa casa teoricamente assombrada, abandonada, até umas coisas muito mais tensas, como até uma questão de roleta russa, coisas envolvendo armas. Então é realmente um jogo super mortal. Dependendo do que a pessoa tope fazer, ela pode de fato ou se ferir gravemente ou até morrer. Como eu comentei, a Heather ela não quer participar de forma alguma do jogo, só que os dois amigos dela, tanto o Bishop, que é um amigo dela desde a época da infância, tá envolvido com tudo isso, que vai assistir os jogos, quanto a Natalie, que é a melhor amiga dela, também quer participar dos jogos. Então ela acaba meio que acompanhando tudo que tá acontecendo por causa dos dois. Só que no dia que as provas começam, que o jogo de fato começa, ela acaba tendo uma situação bem grave ali com a mãe dela e ela, no impulso, acaba indo para o local do jogo e acaba participando ali, se inscrevendo na última hora para concorrer também. Junto dela também tá inscrito no jogo a Natalie, que é essa melhor amiga dela, um outro rapaz que é um novato ali na cidade, o que causa uma certa preocupação, uma certa desconfiança dos outros participantes ali, das pessoas que conhecem o jogo, porque geralmente participa ali do jogo pessoas que já conhecem o jogo há muito tempo, que já conhecem a cidade, que são pessoas que fazem parte da tradição da cidade.
então ele levando um pouquinho de dúvida, um pouquinho de suspeitas, mas ele vai muito bem nos jogos. Também participa do jogo o Ray, que é um rebelde ali na cidade, ele tem uma relação complicada com o irmão dele, que o irmão dele é criminoso, ele se envolve em algumas coisas erradas, então ele tem uma fama ruim ali na cidade, embora ele tenha uma certa aproximação com a Heather, e ali todos aqueles participantes dos jogos vão participando dessas atividades, que como eu comentei, vai desde uma coisa mais simples até uma coisa super perigosa, e ao longo de todos os episódios a gente vai acompanhando quais são essas tarefas. Uma das coisas mais legais do seriado é justamente essas tarefas, essas provas que eles têm que executar. No começo, nos primeiros episódios, era mais ou menos uma prova por episódio, que era muito legal, porque você ficava acompanhando e querendo entender o que ia acontecer, mas depois acho que do 4º episódio por aí, as coisas começaram a ficar um pouco mais espaçadas, isso me incomodou um pouco. Eu achei que as provas iam acontecer com uma certa frequência, que inclusive as provas iam eliminando as pessoas, isso não é bem o que acontece no seriado, não sei se no livro é assim também, mas isso é o lado positivo e negativo da obra, né? Ele causa essa sensação de angústia o tempo todo por causa das provas, mas por outro lado, o ritmo da série é um pouco mais demorado, até porque a série apresenta vários personagens. Eu comentei aqui dos principais, que é a Heather e os amigos dela, mas a gente também vai acompanhando paralelamente a isso duas coisas separadas, que é a investigação policial, o caso das mortes da edição anterior do Panic, e a polícia também vai descobrindo outras coisas envolvendo essa situação. Então, essa outra tipo de investigação também vai acontecendo paralelamente a tudo isso que foi apresentado até então. Então, por isso que eu acho que o ritmo começou a ficar um pouco mais lento a partir do 3º e 4º episódio. Ele começou a querer introduzir muita informação no meio do caminho e tudo isso acaba tendo que ter tempo de tela, né? Então as provas, as tarefas acabaram ficando de segundo plano em alguns momentos. Eu comentei que a investigação policial vai seguindo por outras linhas, e isso é uma coisa interessante de uma forma geral, porque eu achei que a obra ia se basear somente nas tarefas, ia ser mais ou menos como foi o filme Nerve, não sei se vocês já assistiram, é um filme bem legal, que tem essa mesma pegada, adolescentes tendo que fazer algumas provas para depois ter um certo benefício. E nesse caso, apesar de ser semelhante nesse aspecto, é muito mais profundo, porque tem muito mais questões sociais, tem alguns mistérios ali no meio que a gente vai entender a partir da metade da temporada, por aí. Então vai muito mais além, eu achei que te prende muito mais nesse sentido. Talvez, se a escolha do diretor fosse só se manter na questão das provas, isso daí não tivesse tanta relevância. Eu, sinceramente, fiquei muito curiosa em ler o livro Panic, que é baseado nesse livro da Lauren Oliver, e para entender se realmente no livro só tem as provas ou se também tem esse lado da investigação policial, que eu acho que foi o que deu um gás a mais pro trabalho. Mas talvez o livro não, o livro se foque somente na questão das tarefas. Enfim, fiquei curiosa, vou procurar ler o livro, e aí se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo falando o que acontece no livro, a comparação entre o livro e a adaptação. Eu já li um outro trabalho da Lauren Oliver, que é o livro Delírio, que é uma saga também, tem Delírio, Pandemia, acho que é isso. Eu vou colocar aqui os livros quais são, que são bem legais. Inclusive, o primeiro livro tinha tido o direito de adaptação vendido, ia ser uma série. Inclusive, a própria Emma Roberts ia fazer o personagem principal. Acabou que a série só teve o episódio piloto, não deu andamento, acabaram não comprando a ideia, mas eu fiquei super curiosa, porque é um livro que eu gosto muito, então eu gosto da escrita da autora, e eu acho que esse Panic vai me agradar, por isso que eu falei que eu acho que eu vou comprar o livro, ler e depois trazer aqui pra vocês. Eu gosto muito do elenco, eu vi que são vários jovens que, apesar de não ter tanta experiência assim em tela, já participaram de filmes importantes, como a nova adaptação do Amor Sublime Amor, com Steven Spielberg, fez também o Fragmentado, que é um filme que eu adoro, tem o James McAvoy, eu gosto muito, e inclusive uma curiosidade, o personagem que faz o Ray, que é aquele rebelde que eu comentei, que tem um irmão meio criminoso ali na cidade, ele é interpretado pelo Ray Nicholson, que é o filho do Jack Nicholson. Eu tinha reparado que ele parecia alguém, assim, eu tinha a sensação de que eu conhecia ele de algum lugar, mas é porque ele tinha um rosto meio familiar e ele parece muito com o pai dele. Depois eu fui procurar e eu vi que ele é filho do Jack Nicholson. Não tem tanta coisa assim conhecida no currículo dele, mas eu achei a interpretação dele muito legal. Ele tem aí um grande QI na indústria de Hollywood, então é muito provável que a gente veja mais trabalhos do Ray Nicholson por aí.
E é isso, gente. Fica como uma dica bem rapidinha aqui pra vocês que gostam desses gêneros de aventura, dessas coisas em que tem várias tarefas, várias ações pra pessoa realizar em troca de algum prêmio financeiro ou em troca de simplesmente não morrer, sabe? Eu gosto desses filmes assim que são de tensos, que tem um suspense. Esse mais ainda que tem um mistério por trás de todos os jogos. Então eu achei bem interessante, apesar de ser uma obra com um tema, com um perfil meio adolescente. É uma obra que tem uma certa profundidade e eu acho que vai agradar muito a todos que gostam desse gênero. Então foi isso, um grande beijo e até o próximo!